Olá, amigos leitores, graças a Deus, mais um dia estamos aqui reunidos nessa sala de leitura e hoje é o nosso encontro de número 57, de 365 encontros que teremos durante todo o ano. Se você é novo por aqui, se chegou para você essa transmissão por indicação do YouTube ou algum amigo compartilhou com você, saiba que nós estamos em um plano anual. Em um ano nós vamos ler a Bíblia inteira. Só que assim, eu aconselho que você resgate pelo menos o primeiro e o segundo dia. Porque foram nesses dias que nós conversamos sobre como seria o plano, qual exercício teológico está sendo aplicado nele, que é a hermenêutica, qual a versão da Bíblia que nós escolhemos, o porquê escolhemos essa versão. Então, seria bom que você resgatasse aí os 2 capítulos anteriores. Você pode seguir daqui para frente, hoje é o dia de número 57, e aí quando chegar no final, você continua do capítulo 3 até o 56, assim você completa também o plano. Ou também, claro, se você tiver como maratonar e resgatando os anteriores, daqui a pouco a gente está junto também, né? Enfim, se você quiser receber os links, os avisos diários, entre para o grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tem também aí na descrição do vídeo o link para entrar no canal do Telegram. Lá é um arquivo onde a gente disponibiliza as minhas notas. Falando em notas, gente, hoje a gente fecha então essa parte histórica, essa leitura histórica da vida de José, e aí eu envio para vocês um PDF único desses últimos capítulos que lemos. Para também, né, eu sei que tem algumas pessoas, imprimindo, e seria, acredito que desnecessário ficar imprimindo só capa, né, sendo que não está sendo necessário aplicarmos a hermenêutica nessa história. A história é muito pontual, né, da vida de José, não tem muita ligação, não existe como alguns textos históricos que são messiânicos e aí a gente precisa fazer algumas interpretações, enfim. Então, não se faz necessário. Então, hoje a gente fecha e aí eu envio para vocês, tá? Um PDF único com todos esses capítulos, só para que você possa organizar aí no seu fichário, no seu caderno, você que está encadernando, e também lá no nosso grupo do Telegram, para ficar na sequência tudo certinho dos dias, tá bom? Então vamos fazer nossa oração. Senhor amado, querido, graças te rendemos por mais um dia o Senhor nos permitir estarmos aqui reunidos e diante da tua palavra. Fale ao nosso coração, essas histórias que nós temos lido, tanto a de Jacó como a de José, nos confortam, nos animam e nos mostram que o Senhor é na vida dos seus. E também nos ensina qual que deve ser a nossa conduta, o nosso comportamento diante de situações da vida. Assim como a família de Jacó, que foi uma família muito problemática, e nós vimos isso, assim como a vida de José também foi tão conturbada, vítima de inveja, de calúnia, de mentira, de tantas coisas, mas por fim, o Senhor foi na vida de todos. Sabemos que assim também é na nossa vida. Então, através dessa leitura, nos ensine a perseverar e confiar em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 48. Fique à vontade, faça suas notas. Se surgir alguma dúvida, você pode perguntar. Eu estou fazendo aqui uma leitura, né, direta, não estou nem parando muito para ler comentários, mas se surgir alguma dúvida, você me manda no WhatsApp, a gente te responde, te orienta, tá? Caso seja necessário, eu coloco lá no grupo também a resposta, sem expor quem fez a pergunta, claro, mas para que todos vejam. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros também. Bom, Bíblia na tela, Gênesis capítulo 48, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que alguém contou a José, dizendo: Eis que teu pai está enfermo.
e ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém contou a Jacó: eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu e sentou-se sobre sua cama. Então, lembram que na leitura de ontem, Jacó pede para José fazer um juramento, dizendo: José, olha, quando eu morrer, eu não quero ser enterrado aqui na terra do Egito, enterra lá, no mesmo lugar que os meus pais estão enterrados. Está chegando a hora da partida. Alguém avisou José que o pai estava muito ruim. José pega os netos e vai até ele. Alguém avisa Jacó que José está vindo. Jacó, então, recobra ânimo ali, se fortalece para receber o filho. Versículo 3. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz. Lembra que Luz é Betel, é a mesma cidade, tem esses 2 nomes. Na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e te multiplicarei, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti, por possessão eterna. E agora, teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Assim como Ruben e Simeão, eles serão meus. Então, veja que Jacó está dizendo para José o seguinte: a bênção está sobre mim. A bênção de Abraão, que passou para Isaac, que Isaac passou para Jacó, que Jacó deveria passar para o seu primogênito, que é Ruben, no caso. Só que Jacó está dizendo o seguinte: José, eu quero adotar os seus filhos, como se fossem meus, como se fosse Ruben e Simeão, que eram os mais velhos. Agora, Efraim e Manassés serão meus. Com qual intenção? Ele queria passar a bênção da posteridade. Isso é muito interessante isso, e faz todo sentido na história do povo hebreu. Você vai entender isso mais para frente. Então veja, versículo 6. Mas a tua descendência que gerares depois deles serão teus, e serão chamados segundo o nome de teus irmãos na sua herança. Quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã. No caminho, quando ainda havia somente um pequeno caminho para eu chegar a Efratá. E eu a sepultei ali no caminho de Efratá. Esta é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são esses? Olhou para os meninos e falou: quem são esses? E José disse ao seu pai: estes são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. E ele disse: trazei-os a mim, rogo-te, e eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os levou para perto dele, e os beijou, e os abraçou. Israel disse a José: eu não havia pensado em ver tua face, e eis que Deus me mostrou também a tua semente. E José os tirou dentre os seus joelhos, e ele se curvou com a sua face em terra. E José tomou os 2, Efraim em sua mão direita, em direção à mão esquerda de Israel, Manassés na sua mão esquerda, em direção à mão direita de Israel. Assim como nós aqui estamos frente a frente, a minha mão direita está na direção da sua mão esquerda. A minha mão esquerda está na direção da sua mão direita. Então, foi assim que aconteceu. Mas veja a cena. Versículo 14. E Israel estendeu a sua mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a sua mão esquerda colocou sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente.
pois Manassés era o primogênito. Então veja, Jacó cruzou as mãos. Ao invés de colocar a mão direita sobre o filho mais velho que José já tinha colocado nessa direção, quando Jacó falou, vou abençoar seus 2 filhos, então José pega o mais velho e coloca na direção da mão direita do pai. Pega o mais novo, coloca na direção da mão esquerda. Só que Jacó cruza as mãos. De propósito. Ele quis fazer isso. Versículo 15. E ele abençoou José e disse: Deus, diante do qual andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até este dia, o anjo que me redimiu de todo o mal, lembra daquela luta que teve? E ali ele venceu aquela natureza de enganador, lembra? Então, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses rapazes e permita que meu nome seja colocado neles, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e os faça crescer em uma multidão no meio da terra. E José viu que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou. E ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim para colocar na cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai, assim não, meu pai, pois este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. E seu pai se recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande, mas em verdade, seu irmão mais jovem será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés, né? Realmente dizendo que Efraim seria o maior. Efraim iria adiante. E Israel disse a José, eis que eu morro, mas Deus estará convosco, e vos levará novamente à terra de vossos pais. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais que a teus irmãos, que eu tirei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Vamos para o capítulo 49. E Jacó chamou seus filhos e disse, reuni-vos, para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi com atenção a Israel, vosso pai. Ruben, aí ele começou do mais velho, né? Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, não serás superior. Porquanto subiste à cama de teu pai, e então a contaminaste. Ele subiu à minha cama. Se lembram da cena? Lembram quando aconteceu isso? Que o texto diz que Ruben se deitou com uma das mulheres do pai, e Jacó ficou sabendo disso, mas caladinho, fingiu que não estava sabendo de nada. Então, chegou a hora de abençoar os filhos. A bênção seria para Ruben, é o primogênito. Mas Jacó chama Ruben e fala, Ruben, você é o meu primogênito, é minha força, meu vigor, a excelência da dignidade, do poder, mas você é instável como a água. Não serás superior, porquanto subiste à cama de teu pai. Perdeu a bênção. Simeão e Levi são seus irmãos, instrumentos de crueldade são em suas habitações. Ó minha alma, não entres no conselho secreto deles. Minha honra não se una com a sua assembleia, porque na sua ira mataram um homem e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja o seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Lembram? O que esses dois fizeram?
que traiçoeiramente mataram aqueles homens, quando eles foram circuncidados, aquela cena lá, o filho daquele rei que acabou se envolvendo com uma das filhas de Jacó, desonrando, né, a filha de Jacó, e os irmãos tramaram e acabam. Então, Jacó guardou tudo isso para o último dia da vida dele, ou para os últimos dias, né? Agora Judá, né? Versículo 8. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão, tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Judá é um filhote de um leão. Da presa tu subiste, meu filho. Curva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele congregarão os povos. Essa profecia, essa aqui sim, a gente pode até fazer uma ligação a Cristo, porque de Judá, por isso Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. De Judá, de fato, sairá, da posteridade de Judá, sairá os legisladores, né, de Israel, porque de Judá, mais para frente virá Davi, e a partir de Davi, Deus promete que todos os próximos reis de Judá seriam da descendência de Davi até chegar a Cristo. Então, isso aqui se cumpre e a gente já leu isso lá no Novo Testamento. Versículo 11. Amarrará seu jumentinho à videira, e o filhote de sua jumenta à videira escolhida. Ele lavou suas vestes no vinho, e sua capa no sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Agora vai falar de Zebulon. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como um porto para os navios, e sua fronteira será em Sidom. Agora Issacar. Issacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos. E ele viu que o descanso era bom, e que a terra era prazerosa, e curvou seu ombro para carregar, e se tornou um servo de tributo. 16. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Você vai ver mais para frente nas histórias aqui, a gente vai ler, vai gravando essas coisas que ele está falando. Você vai ver o que acontece com Dan. Versículo 19. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. De Azer, seu pão será gordura, e ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras bondosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram, mas o seu arco habitou na força, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com as bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, bênção dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José, e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Benjamim saqueará como um lobo pela manhã, e devorará a presa, e à noite dividirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isso foi o que seu pai lhes falou, e os abençoou, cada um de acordo com sua bênção. Ele os abençoou.
E ele lhes ordenou e lhes disse: Eu serei reunido ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron o heteu, na caverna que está no campo de Macpela, que está diante do Manre, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efron o heteu, como uma possessão para o lugar de sepultamento. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua esposa. E ali eu sepultei Lia. A compra do campo e da caverna que está nele foi dos filhos de Et. E quando Jacó terminou de dar as ordens aos seus filhos, ele recolheu seus pés dentro da cama e rendeu o espírito e foi reunido ao seu povo. Quando fala foi reunido ao seu povo, é que foi enterrado. Que coisa, né? Que história, né? E que morte tão tranquila, né? Vamos para o capítulo 50. E José caiu sobre a face de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. Os médicos embalsamaram Israel, e 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados. E os egípcios choraram por ele 70 dias. É um dos lutos mais longos na Bíblia. As pessoas ficaram de luto 70 dias por causa da morte de Israel. E quando haviam passados os dias do seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar eis que morrerei. No meu túmulo que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali tu me sepultarás. Por isso, permita-me que eu suba, rogo-te, e sepulte meu pai, e eu retornarei. Então, José fala com o Faraó que o pai, antes de morrer, pediu para ser sepultado na terra dele e tal. José está pedindo autorização para Faraó para ir lá. E José subiu para sepultar seu pai. E com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente os seus pequenos, seus rebanhos e seu gado eles deixaram na terra de Gósen. E subiram com ele tanto carruagens quanto cavaleiros, e era muito grande a comitiva. E eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão, e ali eles choraram com grande e triste pranto. E ele pranteou por seu pai durante 7 dias. E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na eira de Atade, eles disseram: Este é um pranto gravíssimo para os egípcios, porque o nome foi chamado Abel-Misraim, que está além do Jordão. Pelo que foi chamado o nome que se deram, né, diante do que estava acontecendo ali, foi Abel-Misraim, que está além do Jordão. E seus filhos lhe fizeram conforme ele lhes ordenara, pois seus filhos os levaram à terra de Canaã e os sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprou com o campo para a possessão de um lugar de sepultamento de Efron o heteu, diante de Mamre. E José retornou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos que subiram com ele para sepultar seu pai, após ele ter sepultado seu pai. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie, e certamente exigirá de nós todo o mal que lhes fizemos. Eles ainda acharam que José ainda estava magoado, né? Ainda guardava alguma coisinha, algum rancinho contra os irmãos, né? Ficaram com medo depois que o pai morreu. Então eles combinaram o seguinte: assim direis a José. Desculpe. Então eles combinaram entre si e enviaram, versículo 16, e eles enviaram um mensageiro a José dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo, olha só, mandaram falar para José que o pai antes de morrer disse isso, com medo, né? Mas não tem nada a ver, o pai não tinha falado nada disso. Versículo 17, assim direis a José: Perdoa, rogo-te agora, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles,
pois eles te fizeram mal, e agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram: Eis que somos teus servos. E José lhes disse: Não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentaste mal contra mim, mas Deus intentou para o meu bem. Quer dizer, o que vocês tentaram fazer de mal contra mim, Deus fez para o meu bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso, não temais, eu vos sustentarei, e a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. Meu Deus, que exemplo, José, né? Que exemplo. Tantos irmãos que guardam mágoas uns dos outros, né? Na própria família, ou no ambiente de trabalho, ou na igreja, os irmãos da igreja, né? Tem certas rixinhas, certas briguinhas, ficam guardando coisas que separam, que dividem. José é um exemplo, né? A gente pode olhar para esses relatos históricos e nos constranger a ser pessoas melhores, né? Versículo 22. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E José viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Vocês lembram essa expressão, nascer sobre os joelhos? Então, eu nem vou colocar isso no PDF, porque já foi colocado nos anteriores. A expressão nascer sobre o joelho era quando eles adotavam um filho. Lembra que, porque Raquel não tinha filhos, ela falou para Jacó: Jacó, eu não tenho filhos, me dá um filho, senão eu morro. Aí Jacó falou: por acaso eu sou Deus? E aí ela falou assim: então, entra na minha serva e eu terei e ela terá um filho sobre os meus joelhos, ou seja, o filho dela eu vou adotar. Então, aqui está dizendo que José viu os seus filhos, os filhos de seus filhos, ou seja, os seus netos, e eles nasceram sobre os seus joelhos, ou seja, José adotou como se fosse o próprio filhos dele, os seus netos. E José disse aos seus irmãos: eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos tirará desta terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vos levareis, e vós levareis os meus ossos daqui. Assim José morreu, tendo 110 anos de idade. E eles o embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito. Mas veja, José, antes de morrer, falou para eles: olha, vocês estão aqui no Egito, mas um dia vocês ainda vão voltar para Canaã. Por promessa, Deus prometeu que a terra de Canaã seria do povo dele. Então, eles estavam em peregrinação até que de fato isso acontecesse. Eles vão ficar um período no Egito, 400 anos. José, ele foi sepultado no Egito, mas ele falou para eles: olha, jure para mim que o dia que vocês saírem do Egito, vocês vão levar o meu corpo. Gente, olha que coisa. Veja que coisa. E quando nós estivermos lendo o livro do Êxodo, vocês vão ver que eles cumprem isso aqui. No dia que eles saem do Egito, eles levam o corpo, não deixa o túmulo, né, o caixão de José lá no Egito. Até o caixão de José eles levam do Egito. Muito interessante a história do povo hebreu. Bom, amigos leitores, glória a Deus, concluímos mais um livro. Coloca aí nos comentários. Um livro muito interessante, um livro histórico, um livro de muitos ensinos. Aprendemos nesse livro sobre Abraão, o pai da fé, como isso aconteceu, por que ele se tornou o pai da fé. Aprendemos acerca de sacrifícios também, né? Nesse livro. Concluímos aqui. Então, amanhã nós iniciaremos um novo livro e sempre é bom o primeiro dia do novo livro que nós entregamos para vocês já a visão panorâmica desse livro que nós vamos ler. Então,
prepare-se para isso, convide, é um dia excelente para você convidar os irmãos da igreja, um colega de trabalho, uma pessoa para entrar com você nesse clube, porque é um dia diferenciado, é um dia onde nós vamos entregar o contexto histórico, a colaboração bíblica daquele livro, vamos falar sobre o autor, enfim. Então, amanhã nos encontraremos, se Deus quiser, neste mesmo horário que você de costume se conecta conosco, tá bom? Um abraço, fé e força e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.